Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Arquitetura de Computadores. Meu nome é Douglas Castilho, como você já sabe, vou ser o professor dessa disciplina. Nossa primeira aula, uma aula mais introdutória, nós vamos falar um pouco sobre o que vem a ser arquitetura de computadores. Aqui uma breve agenda do que nós vamos falar durante essa aula. Nós vamos falar um pouco sobre a introdução à arquitetura e esse termo novo aqui também, que não está no nome da disciplina, que é a organização de computadores. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura de von Neumann, um pouco sobre o histórico dos computadores e algumas considerações finais após a nossa aula. Basicamente, o computador é a maior invenção do ser humano na atualidade. A gente nem sempre vê um computador inserido no ambiente que a gente está, mas eles estão por toda parte. Hoje em dia eles estão dentro dos carros, eles estão dentro das nossas casas, eles estão nos nossos celulares, eles estão nos dispositivos que vocês estão me assistindo agora, nesse momento. Então, enfim, nós temos o uso de computadores por todas as partes. Essas máquinas ou dispositivos, eles são capazes de executar uma sequência de instruções para gerar um resultado. Basicamente, esse é o funcionamento de um computador. E essa sequência de instruções, ela é conhecida como sendo um algoritmo. Vocês já fizeram a disciplina de programação e de algoritmos, vocês sabem o que é um algoritmo. Então são essas sequências de instruções que são executadas por um computador e basicamente também esses algoritmos eles compõem o que a gente conhece como sendo programas. Depois que a gente produz um algoritmo em uma certa linguagem de programação, esse algoritmo passa a ser um programa e esse programa em execução são os processos que a gente precisa para que determinada tarefa, determinada atividade seja realizada pelo nosso computador. Aqui a gente tem uma figura que ilustra quais são as partes envolvidas dentro do funcionamento de um sistema computacional. A gente tem a parte de entrada de dados e a gente tem um processamento desses dados para gerar para a gente uma saída. Essa saída a gente chama de informação. Aqui nós vamos separar bem esses termos entre dado e informação, como sendo a matéria-prima é a entrada e ela se refere a algum dado de entrada desse processamento. O processamento ele vai ser a parte onde esses dados de entrada são processados para gerar um determinado resultado. A saída desse nosso processamento vai ser simplesmente o resultado de todo o processamento, podendo ser, por exemplo, impresso um papel, armazenado, exibido no monitor, ou até mesmo como entrada para um outro processo em execução aí. Então nós vamos colocar a saída como sendo de fato o resultado do nosso processamento. A gente tem uma relação bem direta entre o que vem a ser o hardware e o que vem a ser o software dentro do nosso computador, dentro do nosso sistema computacional. As partes físicas do computador, tal como, por exemplo, um dispositivo de entrada e saída, que nós vamos falar um pouco mais à frente, que vem a ser um monitor, um teclado, um dispositivo de armazenamento, como memória, processador, assim como todos os elementos físicos dos nossos computadores, eles são determinados como sendo o hardware desse nosso computador. O software, ele é basicamente toda a parte de execução de instruções, execução de programas dentro desse hardware. O sistema operacional é um exemplo de software que a gente tem dentro do nosso computador. Se a gente fizer uma relação aí entre corpo e alma, o nosso hardware seria o nosso corpo e o software seria a alma. Aqui a gente tem uma figura que ilustra basicamente como que é a estrutura de um computador. Ele é diferenciado aqui por três componentes específicos, sendo eles o processador, a memória e a entrada e saída. Nós vamos falar basicamente de todos esses três componentes aqui durante a nossa disciplina. Nós vamos entender e caracterizar cada um deles, assim como a relação existente entre eles para que o nosso computador funcione. Outra coisa que nós vamos ter também é a relação entre a arquitetura e a organização de computadores. A nossa disciplina se chama Arquitetura de Computadores, mas nós não vamos poder esquecer desse termo aqui, organização. A arquitetura de um computador ela vai se referir ao comportamento de um sistema computacional que é visível para um programador, ou seja, quais são os aspectos relacionados com a execução lógica de um programa. Já a organização ela vai se referir principalmente às unidades estruturais
e os seus relacionamentos lógicos. A grosso modo, é como se a gente dissesse, por exemplo, que o item da arquitetura diz, por exemplo, se determinado processador possui uma instrução de multiplicação, por exemplo. A organização vai ser como que essa multiplicação ela é executada dentro do seu processador. A gente tem aqui 4 características básicas de todo o computador, que são as operações que são realizadas por esses computadores. A primeira delas a gente pode caracterizar aqui como sendo uma movimentação de dados. A gente tem simplesmente a transferência de um dado e o controle desse dado sendo realizado por um processador. Outra funcionalidade que a gente tem dentro de um sistema computacional seria, por exemplo, o armazenamento de dados. Ter uma transferência de um dado externo, a parte do controle do processador e armazenamento da memória. Outra funcionalidade que a gente tem seria o processamento de dados. Eu tenho um dado armazenado na memória, esse dado passa por um controle do processador, esse processamento aqui ele é realizado e ele volta para a memória. Assim como eu tenho um caminho completo que vai desde a recepção de um dado de um ambiente externo, passando pelo seu controle, processamento, armazenamento da memória e assim a sua saída e retorno para esse ambiente externo. Aquela figura que eu mostrei anteriormente, que mostrava o processador, a memória e a entrada e saída, elas estão diretamente relacionadas com a arquitetura de von Neumann. Os computadores digitais atuais, eles baseiam-se nesse modelo que foi idealizado por John von Neumann em 1946. E ele é baseado principalmente em 5 componentes. O primeiro deles é o que a gente chama de unidade de entrada. O segundo deles é a unidade de memória, que é responsável por armazenamento de dados e instruções do sistema. O outro componente que a gente tem é a unidade lógica e aritmética, cujo objetivo é realizar as operações lógicas e aritméticas, ou seja, diretamente processar todos os dados. Depois a gente tem uma unidade de controle, que é quem controla a execução das instruções e faz o processamento dos dados. E por último a gente tem uma unidade de saída, que apresenta os resultados dos dados processados. Geralmente a gente coloca a entrada e saída aqui como sendo um único componente. A arquitetura de von Neumann ela tem 2 características importantes que eu gostaria de destacar aqui para vocês. A primeira delas está relacionada com o fato de existir um único espaço de armazenamento de informações, tal que esse espaço ele compartilha dados dos usuários e os programas de computador. Os programas de computador eles são compostos por conjuntos de instruções, sendo que esse conjunto ele é limitado e ele deve ser executado pelo hardware, mais especificamente pelo processador. Além disso, essa unidade de controle e a unidade lógica aritmética juntas, elas vão integrar um componente que é conhecido basicamente como Unidade Central de Processamento, ou UCP. Do inglês, essa sigla UCP ela vira o que a gente conhece como sendo a CPU. Muitas pessoas confundem o computador como sendo uma CPU. Às vezes as pessoas veem o gabinete de um computador e acham que aquilo é uma CPU, erroneamente. Até porque a CPU é um componente da arquitetura de von Neumann aqui que está relacionado com o nosso computador, que é a Unidade Central de Processamento, que diretamente vai ser aqui o nosso processador desse nosso computador. Quase a totalidade dos computadores modernos elas vão seguir a arquitetura de von Neumann, até mesmo os smartphones ou tablets. Essa memória ela tem a característica de armazenar tanto dados de usuário quanto as instruções, quanto os programas, e a gente tem aqui um processador e dispositivos de entrada e saída. Se você analisar o seu smartphone, ele vai ter essa característica. Se você analisar o seu computador da sua casa, ele também vai ter essa característica de ter esses componentes bem definidos e bem estruturados. Para a gente finalizar a aula aqui, nós vamos fazer um paralelo entre o histórico da evolução desses computadores. Eles surgiram basicamente para fins militares, eram equipamentos enormes. Esses computadores eles eram utilizados principalmente em cálculos de balística e também para decifrar mensagens criptografadas. As 2 primeiras invenções dos computadores são o Mark I e o ENIAC, ambas desenvolvidas pelo exército americano, e desde a sua criação, a sua proposição lá em 1940, até hoje a gente pode dividir a evolução
dos computadores em principalmente 5 gerações. Alguns autores gostam aqui de separar entre 4 gerações, eu vou preferir separar em 5. São elas a primeira geração, de 1940 a 1952, que é a chamada geração das válvulas eletrônicas. Nessa época, os computadores gigantescos ocupavam salas e utilizam aqui linguagem de programação, a linguagem de máquina, uma única memória para armazenar todas as informações, como sendo os cartões perfurados, ou seja, para programar nessas máquinas primitivas aqui, eram necessários cartões perfurados. A segunda geração, de 1952 a 1964, é a era dos transistores ou os transistores. Nessa época, as máquinas elas ganharam mais potência e confiabilidade, e elas tiveram uma redução do tamanho e no consumo, que as tornavam muito mais práticas. As áreas de aplicação foram além da científica e da militar, passaram também a incorporar a administração e gerência de grandes negócios. De 1964 a 1971, a gente tem o aparecimento dos circuitos integrados, que são chips que consistem no encapsulamento de uma grande quantidade de transistores. O software ele evoluiu consideravelmente com o grande desenvolvimento dos sistemas operacionais. De 1971 a 1981, a gente tem o aparecimento aqui dos microprocessadores, que consiste na inclusão de toda a CPU de um computador num único chip. Fabricação em larga escala de micros computadores pessoais. Muitas linguagens de programação surgiram nessa época e as redes de computadores que permitiram a comunicação e a interligação de vários computadores. Alguns autores aqui não consideram essa quinta geração como sendo uma evolução, ou seja, a gente ainda está na quarta geração da evolução dos computadores. Mas eu vou separar aqui principalmente por conta da evolução que a gente tem dentro das gerações dos computadores, onde a gente chega na quinta geração, que vai de 1981 até os dias atuais, e é separada pelo aparecimento de notebooks, palmtops, alta velocidade de processamento, inteligência artificial e robótica. Bom, com isso a gente chega ao final da nossa aula de hoje, uma aula bem introdutória com conceitos mais gerais. Nas próximas aulas a gente vai entrar em cada um desses componentes que eu citei na aula de hoje, principalmente em cima da arquitetura de von Neumann, que vai dar toda a base do nosso curso. Vou deixar aqui algumas considerações finais, principalmente a leitura do capítulo 1 da apostila que está disponível na plataforma e a resolução dos exercícios disponíveis na plataforma, que são exercícios que valem nota. Além disso, vocês podem tirar qualquer dúvida no fórum que vai estar disponível também na plataforma. Com isso a gente vai ficando por aqui. Espero vê-lo na próxima semana com a próxima videoaula. Bons estudos!